E na hora, volto a repetir, na hora que o Silvio começa a transmissão pela televisão, a câmera de vez em quando vai filmar vocês, ok? Tá bom? E aí nós estaremos transmitindo pela televisão e eu preciso da cooperação, tá bom? Vamos lá. 1. Respira aí, Silvio. Você estava correndo? 2. Técnico da TV, ok? Pode dar o play? Sintonizado na TV? 3. Começa agora a transmissão do projeto Divina História. Silvio França. Bom dia a todos. A partir de agora, através da TV Câmara, damos início a mais uma palestra do projeto Divina História. Projeto que visa resgatar a história de Divinópolis de uma maneira diferente, através do relato de protagonistas, pessoas que viveram esta história, e também pesquisadores, historiadores e pessoas que, de certa forma, estão ligadas ao crescimento da nossa Divinópolis. Hoje, uma mesa de debates, uma atividade diferente dentro do projeto Divina História. O tema, o movimento negro em Divinópolis, trajetória e perspectivas. E por isso, diante deste auditório, com vários estudantes divinopolitanos, estaremos tendo esta mesa de debate com representantes de diversos movimentos ligados à história e à cultura e à luta do negro no nosso município. Para mediar o debate desta mesa, eu convido o professor Cleuver Luiz Alves Mota. Convidamos para estar à mesa como debatedora Maria Catarina do Vale, presidente do INERCOM e diretora do Departamento de Políticas de Igualdade do Sindiúti. Convidamos também a professora do Cefet, gestora regional Sudeste de Educação Étnico-Racial do MEC, a professora Maria Cristina. Também como debatedor, o vice-presidente do Movimento Unificado Negro de Divinópolis, Mundi, Alisson Ferreira. Convidamos também, como debatedor, o representante do Grupo Chamego, Rogério Clementino. Também como debatedora, a presidente da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Maria de Lourdes Teixeira. Bom, a partir deste momento, irei transferir a condução dos trabalhos para o professor Cleuver, conforme pedido pelo Flávio Ramos anteriormente. Solicitamos que mantenham silêncio, até porque essa palestra ela estará sendo filmada, registrada, será transmitida posteriormente pela TV Candidez e pela Rádio Minas. Então, para que todos possam escutar com clareza o debate, que traz um tema realmente pertinente e interessante, pedimos a colaboração de todos. Passo agora, então, a palavra para o professor Cleuver Luiz Alves Mota, que fará a condução dos trabalhos no restante desta manhã. Professor, com você. Um bom dia a todos e todas. É com muita honra que eu componho essa mesa na condução desses trabalhos. Até mesmo porque, ao ver uma casa tão lotada, com um público tão nobre, que são os estudantes do ensino médio, da rede municipal, da rede estadual de ensino. Eu gostaria além de agradecer, enaltecer também a presença desses alunos da Escola Estadual Monsenhor Domingos, da Escola Estadual Luiz Melo Viana,
que também tem desenvolvido um trabalho muito interessante sobre essa questão do negro em Divinópolis, né? E gostaria também de enaltecer também a presença aqui dos alunos da Escola Professor Bahia, Escola Municipal Professor Bahia. Como já foi dito no início da apresentação, mas eu gostaria também de estar reforçando, que essa temática, o movimento negro em Divinópolis, trajetória e perspectivas, ele foi agregado a um projeto da Câmara Municipal, é um projeto Divina História, e é muito interessante a gente ter essa compreensão da história de Divinópolis, e ao ter essa compreensão, não poderíamos deixar de fora uma temática tão importante, que é a questão do movimento negro. Por quê? Todos nós sabemos, historicamente falando, a participação dos negros na construção da nossa história. Como dizia o padre jesuíta Antonil, que eles foram os pés e as mãos do Senhor de Engenho, aquele que trouxeram a força de trabalho para o Brasil, produziu todas as riquezas do período colonial. Então, é de suma importância, ao tratarmos da história de Divinópolis, termos um foco especial para a questão do negro. Eu gostaria, assim, a princípio, colocar alguns elementos sobre a dinâmica que vai ocorrer aqui. Antes de fazer algum pronunciamento mais específico sobre a temática, eu gostaria de estar colocando que o evento de hoje ele vai consistir num debate. Por isso que eu peço a vocês, todos os estudantes que estão aqui presentes, que fiquem bem atentos às falas aqui colocadas, porque nós teremos dois momentos. O primeiro momento vai abranger a consideração dos que aqui compõem essa mesa, e após o pronunciamento de cada uma dessas pessoas que representam o movimento negro em Divinópolis, nós abriremos para um debate. Esse segundo momento, que é o debate, é de suma importância. Por quê? Pois será justamente nesse momento que nós teremos a oportunidade de aprofundar em um ou outro assunto, né, pertinente ao tema. Por isso eu peço a vocês bastante atenção, e quem quiser fazer alguma anotação, já antecedendo a pergunta por escrito, tá? E lembrando também que nós teremos duas formas de encaminhamento das perguntas. Ela poderá ser feita ao microfone e também ela poderá ser feita por escrito, encaminhado à mesa. Eu estarei intermediando para viabilizar esse trabalho. Bom, no que se refere à temática, o movimento negro em Divinópolis, trajetórias e perspectivas, eu gostaria de colocar aqui alguns conceitos-chave que eu entendo ser importante para o debate, até mesmo porque as pessoas que aqui estão representando o movimento, elas terão até mais propriedade do que eu para falar do movimento negro em Divinópolis. Os conceitos aqui que eu pretendo colocar, basicamente se dividem em 3 pontos. Primeiro, eu gostaria de fazer uma breve alusão à gênese do racismo no Brasil, ou seja, a origem do racismo no Brasil. Depois eu gostaria de falar um pouco sobre o conceito, sobre o preconceito como naturalização da vida social. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma breve alusão também à importância do movimento para a formação de uma consciência de respeito à diversidade. Olha, partindo então para o primeiro conceito, é importante também salientar
que a referência teórica que eu busquei para falar de raça, racismo, é do sociólogo brasileiro Antônio Sérgio Alfredo Guimarães. Escreveu um livro de grande profundidade teórica no que se refere à questão racial no Brasil, que é Racismo e Antirracismo na História do Brasil. Então, para iniciar, quando eu falo de gênese, origem do racismo no Brasil, eu me reporto ao início do processo de colonização, sobretudo quando a elite branca europeia, que aqui se instalou, ela introduziu também uma ideia de ordem hierárquica. O que seria essa ordem hierárquica? Olha, esse conceito introduzido pela elite europeia no Brasil, lá no início da colonização, o conceito de ordem hierárquica, é justamente para justificar a superioridade da raça europeia. Ou seja, o mito que foi criado sobre a superioridade da raça branca europeia. Neste sentido, vale destacar que nem o advento da abolição da escravidão no Brasil, muito menos o advento da República, rompeu com essa ideia introduzida pela elite aqui no Brasil. Lamentavelmente, essa ideia ela tomou uma roupagem mais moderna e perpetuou na história do Brasil, chegando aos dias atuais. Tem outros dois sociólogos que retomam essa questão, quando fala desse conceito para justificar a superioridade da raça europeia, raça branca, que foi Florestan Fernandes. Ele usa uma expressão muito interessante, que usa a expressão a metamorfose de escravo. Ele usa justamente essa expressão para fazer uma referência a uma certa persistência do passado. O que ele está chamando de persistência do passado? É justamente uma ideia introduzida por um grupo dominante, e que perpassa durante toda a história do nosso país e vai emergindo em determinados momentos. Um outro sociólogo também, que foi Tales de Azevedo, ele utilizou uma expressão parecida, que é a hierarquia de grupos de prestígio. Ambos teóricos aqui citados, eles fazem essa referência. Todos dois tiveram grande relevância na década de 50, que foi um período muito promissor na questão do debate sobre a realidade brasileira. E aí, só para fechar esse primeiro conceito que eu coloco aqui, sobre a origem do racismo no Brasil, e quando eu faço a referência dessa hierarquia de grupo dominante, considerando a esfera racial, eu poderia citar um exemplo para vocês, como que esse conceito racista chega aos dias atuais. Como que ele cria uma roupagem nova e chega aos dias atuais. É muito comum, quando o negro vai disputar o mercado de trabalho. Nós temos ouvido, lamentavelmente, em pleno terceiro milênio, muitos relatos da forma discriminatória como eles são descartados num processo de entrevista para emprego e coisa do gênero. Então, isso é muito sério, porque o racismo no Brasil é um racismo velado, ou podemos dizer um racismo à brasileira, que ele fica latente e vai se emergindo em determinados momentos. Outro ponto também, aqui anunciado, que eu gostaria também de fazer uma pequena menção, quando a gente fala do racismo, nós estamos falando de um preconceito. E aí, é muito importante que a gente faça essa reflexão. Até quando a gente for nos referir ao conceito de raça. Gente, o conceito de raça
é nada mais, nada menos do que uma classificação social. Conceito de raça é uma construção social. Quando esse conceito é naturalizado, quando ele é abordado como se fosse natural, simplesmente na esfera do natural, ele incute dessa forma no racismo. Veja bem vocês, como eu poderia exemplificar essa questão da naturalização da vida social? Olha, o próprio processo de discriminação, quando ele é encarado de forma natural, ele exerce um poder extremamente negativo. Por quê? Tem dois exemplos que eu posso citar para vocês, muito interessantes. Recentemente, no início agora do ano, eu estava assistindo uma entrevista lá na África do Sul. E a entrevista, eles estavam entrevistando um senhor negro que trabalhava no hotel. E, evidentemente, o foco foi a última Copa do Mundo, etc, etc, etc. A questão estava voltada para a questão da Copa do Mundo, turismo na África. E esse senhor, ele já tinha mais de 70 anos, quase 80 anos, e ele, o tempo todo que ele foi entrevistado, ele ficou cabisbaixo, com a cabeça baixa. Ou seja, ele viveu a época da segregação racial na África do Sul, ele viveu aqueles momentos difíceis, onde nós tivemos a luta de Mandela. Então ele vivenciou todo esse momento de luta para a emancipação do negro na sociedade africana, da África do Sul. Então, assim, mas as marcas indeléveis desse momento ficaram no ser dessa pessoa. Por quê? É justamente quando ainda a pessoa não tem a plena consciência que isso é meramente uma classificação social. Não é natural, não é assim mesmo. Outro exemplo que a gente pode dar em relação a essa naturalização da vida social é o fato, por exemplo, quando a gente classifica algum estado da nossa federação como inferior aos demais estados, por ser constituído de uma raça de mestiços, ou ter um percentual mais elevado de mestiços. Olha, isso é nada menos do que um exemplo cabal de racismo, sem levar em consideração os aspectos geográficos daquela região. Então, essa forma é uma forma que, lamentavelmente, encontra-se presente na nossa sociedade. Eu acho importante iniciar com alguns conceitos dessa natureza, até por acreditar que a compreensão desses conceitos vai contribuir para a construção de uma consciência de respeito à diversidade. Para finalizar, eu gostaria de pegar o terceiro ponto, onde eu gostaria de fazer uma referência sobre a importância do movimento negro. Olha, como eu acabei de dizer, quando nós nos referimos ao conceito de raça, nós estamos nos referindo a uma classificação social. E aí, eu gostaria de colocar uma reflexão. Toda realidade social, ela é socialmente construída. Da mesma forma que essa realidade foi socialmente construída, ela é susceptível de ser socialmente desconstruída. Uma grande tarefa dos movimentos sociais, e de forma mais específica aos movimentos que militam a questão do negro na sociedade,
é a desconstrução do racismo, que lamentavelmente é uma tarefa difícil dentro da nossa realidade brasileira, dado a questão que eu coloquei, o fato de ser um racismo velado, né? Outro ponto que eu não poderia descaracterizar aqui, eu falei de alguns conceitos importantes, mas por outro lado, nós temos que reconhecer o avanço que nós tivemos nos últimos 8 anos. Se nós pegarmos de 2003 para cá, muitas políticas públicas foram implementadas. Nós conseguimos elevar as estatísticas de acessibilidade do negro na universidade. Mas temos muita coisa a fazer. Volto a repetir a importância do movimento negro para esse advento que é a inclusão. E aí, quando eu falo a importância do movimento negro, com todas essas políticas públicas que foram implementadas, ainda, lamentavelmente, ela não chega onde de fato deveria chegar, que é na periferia. E é justamente nesses locais que o movimento negro deve atuar, ou seja, é na base. Bom, eu gostaria de encerrar minha fala por momento, até mesmo eu vou passar a palavra para os demais aqui da mesa, com certeza eles terão uma contribuição muito grande para nos dar, né? E, dando sequência, então, eu passarei a palavra para o professor Alisson. Bom dia a todos. Bom dia a todos aqui da mesa também, Cristina, Rogério, Lurdinha, Catarina, Cleuver. É importante, quando nos reunimos, né, como hoje aqui, para partilhar deste assunto, que é uma temática por muito tempo negligenciada nas academias, negligenciada pelas escolas, e que agora ganha essa visibilidade de forma mais latente, mas que é fruto de um processo e de uma luta que se inicia a partir do momento em que o negro começa a se revoltar, a ter a sua resistência contra o dominador. Então essa luta, ela não tem 10 anos, ela não tem 20 anos. Essa luta, ela parte de um processo histórico dentro de uma longa duração. Então por isso hoje nós também estamos aqui para contribuir para essa história de combate ao dominador, que ainda veladamente promove racismo, discriminação e aversão ao sujeito de cor. Mas para que nós compreendamos um pouco esta visão, esse ambiente, essa dimensão de discussão dos dias de hoje, a qual o Cleuver iniciou, nós temos que entender que enquanto pessoas, enquanto sociedade, nós temos um papel a cumprir enquanto seres humanos. E jovens, como estamos vendo aqui hoje, muitos jovens, que estão buscando conhecimento através das escolas, mas que também têm seus contatos sociais no dia a dia, têm que saber que dentro dessa sociedade, a qual todos pensam que é igualitária, que é fraterna, existe um conflito que precisa ser evidenciado. Eu sei que meus companheiros aqui vão abordar também este assunto sobre a democracia racial, né? Mas eu quero só afirmar o seguinte, que nós, em todo o processo de constituição da cidadania brasileira, nos preocupamos muito mais, enquanto, né, os homens públicos, os homens das leis no Brasil, se preocuparam muito mais em indenizar, em sanar os problemas que a escravidão deixou em 1888, do que propriamente resolver
a situação do negro que acabava de ter a sua liberdade decretada por meios legais. Quando em 1888 se decretou por meios legais o fim da escravidão, os políticos, os homens públicos da época não se preocuparam com a situação a qual o negro ia enfrentar nessa sociedade que estava aberta, em certo ponto, a todos eles. Era necessário primeiro resolver o problema dos senhores de engenho e as indenizações a serem pagas àqueles homens. Mas a sociedade que estava aberta ao negro não os recebia com escola, não os recebia com emprego, não os recebia com moradia e, principalmente, não os reconheciam dignamente. E o processo vai se desenvolvendo e hoje nós temos dados alarmantes que são resultados também dessa falta de discussão no fim da escravidão. O Brasil se furtou ao discurso e ao conflito, não quis debater o conflito que estava sendo gerado com o fim da escravidão. E hoje nós temos números alarmantes onde a população negra se encontra nos piores índices de desenvolvimento humano. A população negra e parda desse país, que hoje é 56,8% do território nacional, tem 56,8% de negros e pardos. Essa população ainda enfrenta os piores índices de desenvolvimento humano. E é fruto da falta de discussão. É fruto de uma política que mascara o racismo, que mascara as desigualdades. Então hoje, quando nos reunimos aqui para trabalhar este assunto, para partilhar esse assunto, nós não podemos esconder que aqui, no meio de nós, hoje, há um conflito que precisa ser discutido. Não dá mais para adiar esse tema, não dá mais para ficar encontrando filosofias, teorias, para dar uma resposta a este problema. E jovens, vocês enquanto jovens, enquanto estudantes, não podem também se furtar a este tema, não podem também ficar de fora dessa discussão, porque vocês estão sofrendo os resultados da falta de debate, os resultados da falta de conversação da temática do negro no Brasil. Enquanto em outros países, como os Estados Unidos, a discussão racial revelou que quando se combate realmente o assunto e não fica fazendo voltinhas, revelou que isso promove a promoção do sujeito. No Brasil, nós preferimos achar que não existe o conflito. No Brasil, nós preferimos abafar o conflito e dizer que aqui não existem pessoas racistas. Que aqui não existe desigualdade social enquanto raça ou enquanto cor. Mas os números mostram que a população negra no Brasil se encontra em situação de desespero. Os números apontam que até quando se compara a população branca pobre e a população negra pobre, os negros ainda estão abaixo da população branca. Então não podemos mais nos furtar a este debate. Não nos é permitido nos furtar a este debate. E a composição desses debates, e a dinâmica desses debates, e a frequência deles, cabe a cada um de nós aqui presente neste plenário.
cada um de vocês, da forma como vocês acharem melhor debater. Cabe a cada um de vocês, enquanto cidadãos, descobrir um meio de promover esse debate. Que não sejamos pessoas com voz rouca, mas com voz inquieta. Que possamos trabalhar a temática com uma santa ira, com a qual nós devemos fazer em todos os processos da nossa vida. Volto a dizer, não nos é permitido mais abafar este assunto. A situação a qual nós nos encontramos e essa nefasta democracia racial tem causado em nós um dos piores erros que um ser humano pode ter, que é a indiferença. Pessoas indiferentes não se compadecem do sofrimento das outras. Pessoas indiferentes não se colocam do lado das outras para caminhar e buscar a justiça. Por quê? Porque não é com elas que são os problemas. Enquanto isso, o Brasil caminha. E nós temos que começar a buscar formas de debater mais e mais nas escolas, no trabalho, na nossa comunidade, essa temática. Dando sequência à exposição, eu vou passar a palavra para a professora Maria Cristina. Bom dia. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu faço parte, que componho essa mesa nessa manhã. Eu cumprimento aqui a senhora Lurdinha. Nós do Movimento Negro Brasileiro, no nome dela eu cumprimento toda a mesa. Nós respeitamos os nossos mais velhos, não por serem mais velhos, mas por terem mais caminhada e experiência que nós. Quando nós falamos, quando eu fui convidada para compor essa mesa, e que eu vi o tema, que era o Movimento Negro em Divinópolis. Eu tenho poucos anos de militância no movimento negro aqui de Divinópolis. Eu aproveito e cumprimento também o Rogério, foi quem me introduziu no MUND, me convidou para fazer parte do MUND na assessoria de educação. Isso há pouco mais de 4 anos, 4 anos e pouco. Mas eu vim falar para vocês, e eu disse por Cleuver o seguinte, nós precisamos, antes de trazer para o movimento negro de Divinópolis, nós precisamos falar um pouquinho do movimento brasileiro, o movimento negro brasileiro. Quando a gente fala em movimento, a ideia que nós temos é que está sempre em rotação. E o movimento negro, ele se faz presente desde 1889, um ano após quando houve a proclamação da República, e nós, esses grandes lideranças. Primeiro nós vamos entender o que é movimento social. O movimento social é um grupo mais ou menos organizado sobre a liderança de alguém, que possui programas, objetivos e um plano em comum. Este é o significado de movimento social. E o movimento negro é a mesma coisa. É um grupo de pessoas, de líderes, grandes lideranças, são pessoas que se reuniram para em comum, lutar pela condição do negro. Em 1889, quando houve a proclamação da República, os negros eles não foram beneficiados em nada sobre essa questão. E o que aconteceu com isso? Então, eles tiveram que se organizarem para lutar
para que tivesse uma questão melhor, uma situação melhor, né? Então, nós vamos falar assim que uma questão que vocês lembram, que vocês já estudaram com certeza, o professor Alisson aí em História já estudou e já falou para vocês sobre o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi um reduto onde, liderado por Zumbi, né, ele foi o primeiro movimento social. Foi o primeiro movimento. Eles tiveram que reunir-se e dizer que não, a gente não quer, a gente não pode viver da forma que eles nos colocaram. Não nos deram condições nenhuma de sobrevivência, né? Então, muitos diziam assim, o negro ele foi liberto, né? Eu costumo dizer que eles falam assim, arrebentaram as correntes e disseram assim, pode ir. E as condições de sobrevivência? Então, o movimento negro brasileiro, ele passou por várias fases. E essas fases, elas são importantes, porque para o negro, né, o professor Cleuver dizia dos conceitos, e para o movimento negro brasileiro, o conceito de raça é o fator determinante da organização dos negros em torno de um projeto comum, de ação, né? Então, é um movimento que vai trazer ação. Eles vão trazer, e hoje, tudo que nós temos no Brasil, tudo que está acontecendo no Brasil, lei de cotas, a inserção do povo negro nas universidades, todo esse movimento nós devemos ao movimento negro brasileiro. Na pessoa de grandes personalidades, como Abdias do Nascimento, como João Cândido, como Lélia Gonzalez, né, e vários outros que lutaram muito e ainda estão lutando dentro deste movimento negro brasileiro. Então, o caminho foi um caminho de muita luta, né? No início, 1889 para cá, nós tínhamos um número muito grande de mulheres, né? É um fato importante que quem alavancou o movimento negro brasileiro, né, no princípio foram as mulheres. E com o passar do tempo, esse foi trazendo várias outras personalidades. Hoje nós temos, né, Abdias do Nascimento, infelizmente, morreu agora em junho, mas era uma das grandes representações que nós tínhamos no movimento negro. Nós temos também Walter Silvério, Joselina e vários outros, né? Eu achei importante falar um pouquinho desse movimento brasileiro, né, para que, num contexto, eu possa dizer como que eu cheguei no movimento negro aqui de Divinópolis. A professora Petronília, né, Petronília Beatriz, grande representante do nosso movimento negro, a professora foi escolhida pelo movimento negro para fazer o relato, né? Vocês já devem ter estudado também sobre a Lei 10.639, né, de 9 de janeiro de 2003. É uma lei muito importante para o movimento negro. É uma lei que traz a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de todo o país. E ela determina também o nosso 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Várias cidades, alguns estados, já instituíram como feriado, né, mas isso a lei não prevê. Fica a cargo de cada cidade, de cada estado. E esta lei, quando a professora Petronília, né, recebeu do movimento negro brasileiro a incumbência de relatar essa lei e que ela foi aprovada, ela deu um gás, ela trouxe um ânimo para o movimento negro brasileiro. Então, o movimento negro é aquele que está em movimento.
eu trabalhei como gestora regional do Ministério da Educação. Eu trabalhei na implementação, na elaboração. O Alisson está ali com o Plano Nacional. Alisson, mostra para eles, por favor. O Ministério da Educação, né, ele organizou um trabalho, né, uma comissão grande, e que nós tínhamos a função de levar esta lei para as cidades, para as regiões. Então, nós visitamos todas as regiões do Brasil, fomos ouvir as pessoas, e daí surgiu este livro, que ele dá as diretrizes de como trabalhar. Eu estou contando isso tudo para vocês verem como é importante a presença do movimento negro brasileiro. E quando nós terminamos esse trabalho em 2008, eu voltei para Divinópolis. E fui participar do MUND. Hoje eu sou assessora de educação do MUND. Eu trabalho coordenando o Fórum Municipal de Educação das Relações Étnico-Raciais. E sou professora lá do Cefet também. Então, eu vou deixar os meus colegas que estão aqui, têm mais propriedade para falar do movimento negro em Divinópolis, como a Catarina, com o Inercom, o meu colega aqui, o Rogério, e com a questão do movimento negro brasileiro, trazendo para Divinópolis. Eu estarei à disposição de vocês para quem quiser questionar fazer alguma pergunta em seguida. Dando sequência, eu passo a palavra para a professora Maria Catarina. Bom dia, gente. Eu quero começar aqui a minha fala com uma poesia muito interessante. Quando a criança da África do Sul, naquele processo, todo mundo aqui já ouviu falar de Nelson Mandela, claro, né? Grande líder sul-africano. E naquele processo da apartheid, uma criança muito revoltada, porque nós temos um problema sério, viu? Muita gente com vergonha de falar a palavra negro. Muito tempo nós somos chamados de homem de cor, mulher de cor, criança de cor. Isso é terrível. Isso é a maior prova de preconceito. Então eu quero começar com essa poesia de uma criança de 10 anos, de uma tribo africana. Quando eu nasci, era preto. Quando eu cresci, estava preto. Quando pego o sol, fico preto. Quando sinto frio, continuo preto. Quando estou assustado, também fico preto. Quando estou doente, preto. E quando eu morrer, continuarei preto. E você, cara branco? Quando nasce, você é rosa. Quando cresce, você fica branco. Quando você pega sol, fica vermelho. Quando sente frio, você fica roxo. Quando você se assusta, fica amarelo. Quando está doente, fica verde. Quando morrer, você ficará cinzento. E você vem me chamar de homem de cor? Então eu quero começar dessa forma para mostrar que que não devemos nunca ter vergonha da nossa cor, não devemos nunca dizer que somos negro e, acima de tudo, não negar nunca esta palavra. Quero começar aqui já provocando. Portanto, fiquem de pé todos os pretos que aqui estão. Obrigada. Obrigada. Gente, então tá, vamos voltar para cá. Olha aqui. Esta provocação é interessante. Eu estou praticamente há 15 dias
percorrendo várias escolas, porque a minha militância no movimento negro começou quando eu tinha 7 anos de idade, sem saber. Quando eu fui para a sala de aula, e que eu sabia, eu tinha certeza que as minhas poesias eram boas, e a professora não colocava no mural. Eu era louca para fazer parte de um número lá das festas, dos auditórios da escola, e a professora não deixava, porque eu tinha certeza que era negra, a questão da velação. Aí eu cresci, passei por vários problemas. E daí, gente, muito antes de surgir a Lei 10.639, que isso é o compromisso do negro, eu começava a trabalhar isso. Mas a partir de 2003, quando o presidente Lula assinou essa lei, a minha escola, Luiz Viana, que eu tenho o maior orgulho, que estão aqui representados por uma minoria, a professora Débora e a professora Telmeli, sabe que há 10 anos nós estamos nesse processo, que não foi fácil. Não foi fácil. Foi um trabalho de base. Essa escola chegou a ganhar o 2º prêmio no estado, prêmio João Cândido. Essa escola já ganhou a Comenda Consciência Negra, porque lá o mais importante não é tanta informação acadêmica não, gente. É a mudança de postura. E é em cima disso que eu quero conversar com vocês. É o respeito que esses alunos conseguiram levar para a comunidade escolar e conseguiram levar para dentro da escola. E estou muito preocupado. Ontem eu saí da escola Dona Antônia Valadares e que uma aluna extremamente revoltada com a sua cor, com a sua origem, com a sua identidade. E a escola, as escolas, têm pecado muito de não abrir esse debate de fato. Porque, na verdade, não sejamos bobos. O racismo está impregnado de toda forma. Eu pergunto a vocês, vocês vão respondendo. Aonde está esse negro, que é a maioria da população brasileira? Vamos começar pela nossa realidade. Vocês veem intensidade de negros na igreja divinopolitana? Respondam para mim. Existe um padre, Padre Euclides, que nem está mais na paróquia de Niterói. A gente tem que conversar na realidade. E meu trabalho é focado na realidade. Na comunicação, nos meios de imprensa, na televisão, nos jornais, tanto escrito quanto falado. Não existe a presença do negro, a não ser nossos grandes amigos aí do Brasil, Raça Mundi. Vamos ver no comércio, as nossas jovens, os nossos jovens. Vocês podem contar aí nas nossas lojas quais são os recepcionistas, as recepcionistas. Então a realidade está aqui. Nas lideranças, nas direções de cargos públicos. Conheci 2 diretoras de escolas estaduais negras, da municipal não posso falar. Foi acima do Joaquim Nabuco e a Neuzinha, que ainda está no Antônio da Costa. Educadores negros, e assim vai. Mas por que eu estou levando esse debate? Para a gente chegar num assunto muito polêmico que foi aqui o ano passado. Eu faço seminário aqui nessa Câmara desde 2004. E o ano passado, e talvez seja um dos assuntos que vocês irão questionar, sobre a questão das cotas raciais. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, vocês precisam saber disso. Eu acho que os movimentos, nós temos que pautar por isso aqui em Divinópolis agora. O Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado no Senado brasileiro, no Congresso Nacional, com muita dificuldade, e lá está escrito, gente, que as políticas públicas têm que ser voltadas para os programas de ações afirmativas. Os programas de ações afirmativas não é favor, não. São ações compensatórias. E aí, o comércio de Divinópolis, as indústrias de Divinópolis, eles têm que abrir ações afirmativas. Para que o negro, a negra, o pardo, ele tenha pelo menos uma oportunidade. E quando critico a questão das cotas, e que eu defendo veementemente, cotas para os negros, sim. Por quê? Presta atenção. Até uma certa data no Brasil, universidade, que eu espero que todos aqui tenham acesso, era um filé, que a elite e a classe média saboreava. Quando veio os programas de ações afirmativas, questão do Enem, que a direita terrível e perversa desse país tenta desmoralizar. Toda a mídia conta a questão do Enem
Para mim isso tudo é coisa arrumada. Sabe por quê? O Enem abriu portas para o pobre, para o negro, para o aluno de escola pública. E não venha querer desmoralizar esse Enem, que começou a colorir a universidade brasileira. E isso incomodou. E vocês têm que lutar por isso. Se o negro abaixar a cabeça e achar que ele não pode chegar a lugar nenhum, é isso que a nossa elite branca quer. Porque partido político não está preocupado, não tem políticas públicas voltadas ainda em nossa região para isso. Essa é a função do nosso movimento negro aqui. E aí começou a incomodar, porque começou a colorir as universidades. Opa, eu quero negro aqui para quê? Ah, mas é a escola pública que tem que melhorar. Precisa mais investimento da escola pública. Mentira, não vai melhorar não, porque não há interesse de melhorar a escola pública. Vocês estão acompanhando aí, eu estou aqui representando o coletivo de negro do Sindiúti. 112 dias de greve nesse estado, e esse governo, Anastasia, pouco está importando com a nossa questão salarial e com a qualidade de ensino da escola pública no estado. Isso vai melhorar? E se não tiver ações afirmativas, ninguém vai chegar lá. A minha filha está na Universidade Federal de Diamantina, foi pelas ações afirmativas. Ela me relata, mãe, lá em Diamantina, a elite fica separada num canto, e nós que viemos de escola pública, eles não misturam, gente, isso é verdade, eu sei porque ela está lá. E por coincidência, eles ficam num lugar chamado Largo, onde os escravos chegavam naquela época. E criticam, não gostam dos alunos que saem de escola pública. Então eu quero passar para vocês o valor da escola pública. Para mim, a melhor escola que existe. Vocês identificam com vários problemas, e são esses problemas que fazem da gente uma pessoa melhor. Temos que combater essa maneira perversa aí do PEP, esse PEP do estado de Minas Gerais, que ainda não chegou a todo mundo como tem que chegar. O próprio Cefet, nós temos a companheira Cristina que trabalha lá, mas aí aquela disputa perversa, nós temos que discutir isso. Senai também da mesma forma. E na verdade quem vai lá fazer as provas, muitos fizeram um cursinho, muitos saíram de escola particular, mas percebem vocês que o da escola pública ainda continua ficando de fora. Então, gente, usem a cidadania. Eu passei 30 anos numa sala de aula fazendo cidadania. Eu trazia aluno para essa câmara aqui para usar essa tribuna que é de direito de todos. Não adianta lamentar, o meu prefeito é assim, os meus vereadores são assim, mas você tem usado esse espaço onde você está sentado para brigar por seus direitos? O estatuto é uma arma forte ao nosso favor. E aqui eu quero dizer, né, que nós temos várias condições de hoje estar brigando por isso. Defendem isso. Busquem isso na sua cidade. Nós temos, além do estatuto, dizer para vocês estão vendo aí a exposição de João Cândido. Agora que foi reconhecido como herói negro nacional, que não era, aquele que tirou as chibatadas da Marinha Brasileira e morreu de câncer no pulmão, porque mostrou para a sociedade, ele foi ousado, destemido, corajoso, e o negro tem que ser assim. Ou vocês acham que hoje, vocês me veem aí na cara, na televisão, brigando, você acha que tem alguém que por detrás fala assim, mas que negra chata, que negra atrevida, mas nós temos que ser atrevidos e chatos, mostrar que somos capazes, porque senão, eu estava lá naquela memória terrível da minha infância, onde os professores brancos me negavam mostrar o talento que eu tinha, a habilidade que eu tinha. Eu gosto muito de dialogar essa questão da verdade, da força, da autoestima do nosso aluno negro. Levanta por favor rapidinho, uma aluna ou aluno que considera branco aí, do cabelinho louro de verdade, não tingido, né, porque agora virou essa moda. Faz favor, 2, uma moça negra, uma menina negra e uma menina clara, branca, por favor, rapidinho, só pra gente... E ao mesmo tempo um rapaz negro e um rapaz branco. Bem rápido, gente. Olha a dificuldade que a gente tem. Olha a dificuldade que temos, hein, gente? É a questão da pessoa assumir sua identidade. Vamos lá, ué. Vamos lá.
Um rapaz que se considera branco. Branco. Pode vir aqui. Pode ficar na frente. Ele é negro. Cadê o branco? Cadê a menina negra? Cadê a menina branca? Pode ficar bem à frente. Fica ali na frente, casal, por favor. O rapaz, a menina. Bom. Então agora vamos entender por que eu fiz isso aqui. Por que eu fiz isso aqui? Tem microfone móvel não, né? Tem microfone. Tá. Ô, gente, olha aqui. Vocês estão entendendo, né? Eu não estou aqui para passar coisa livresca para vocês, não. Mas a realidade. Seu nome? Karen. Qual escola, Karen? Com o senhor Domingos. Karen considera branca, é branca, né? A outra garota, Jéssica. Professor Bahia, negra. O outro companheiro aí, da onde? Qual escola? Monsenhor Domingos. Todos, na minha opinião aqui, excetuando ela, se formos olhar a cor da pele, né? Ela é branca. Coisa que nos Estados Unidos não interessa. Lá olha a genética. Você pode ser extremamente, seu pai branco, sua mãe negra. Se você for branco, não interessa pela genética, você é negro. Eu pergunto, nós temos meninas negras aí. Por que eu fiz essa provocação? Olha o problema que está dentro da educação, gente. As pessoas demoram, os alunos demoram para assumir isso que esses alunos assumiram aqui. Olha, aqueles 3 rapazes lá, eu já vivenciei isso em Divinópolis. Se eles tiverem, eu vi isso na porta do shopping. E fiz minha intervenção. E vocês têm que fazer. 2 jovens negros e um branco. Os 3 estavam fumando. Não poderiam entrar lá. E aí o policial fez a intervenção exatamente no negro. Isso é claro, típico. Existe a racismo é crime, pedir que lavasse o boletim de ocorrência. Se essa jovem, Clara, essa outra, claro que as belezas são, como será? São nítidas, mas tenho clareza. No mercado de trabalho, numa entrevista, eles pedem foto, não é à toa. O presidente Lula baixou uma orientação que não aceitasse mais os comércios, aquela coisa da boa aparência, lembram? Quando pedia boa aparência para emprego, balela, aquilo lá era a questão da cor. Então, rapidamente, eu quero que cada um de vocês dê uma palavra rápida, se é que vocês já sofreram algum tipo de restrição na sociedade, na escola, no comércio, e um depoimento rapidinho em relação a isso. Pode falar daqui. Não? Você gostaria de falar? Pode. Você não? Você já sofreu algum tipo de situação assim? Muitos chamaram eu de negão, mas eu assumo aqui na frente, sou negão com muito orgulho. Destacando a poesia que a nossa amiga Catarina falou aqui, muitas vezes, muitas pessoas não reconhecem a sua cor. Mas igual aqui, no caso, eu sei que eu nasci negro e vou morrer negro. E isso eu não posso negar para mais ninguém. Obrigado, gente. Só terminando, que eu já excedi, muito obrigado. Parabéns por vocês terem assumido as suas etnias. Gente, para terminar aqui,
eu quero divulgar, atenção, gente, divulgar para os professores, para os alunos, um prêmio que está sendo lançado pelo Sindiúti Minas Gerais. Ano passado foi o prêmio João Cândido, né, sobre a questão da etnia. Ô, gente, entrar no site do Prêmio Lélia Gonzalez, uma grande referência do Movimento Negro Unificado, e lá Sindiúti. Olha aqui, ó, primeiro concurso de plano de trabalho pedagógico e redação, Fórum de Educação e Diversidade Étnico-Racial em Minas Gerais. Esse concurso está aberto a toda a escola. Eu peço que o professor pegue o regulamento, a inscrição até 25 de novembro. Existe premiação desde netbook até viagens afros. Amo todos vocês, penso que foi importante a gente ter esse diálogo rápido e peço a todos, não deixem de lutar pelos nossos direitos e assim teremos uma sociedade mais justa e igualitária. Parabéns, muito obrigado. Dando sequência, eu passo a palavra para Rogério Clementino. Bom dia a todos presentes. E gostaria de cumprimentar essa mesa e esses alunos que se dispuseram de estar nos ouvindo hoje. Eu gostaria de trazer aqui algumas informações nessa discussão onde o tema é os movimentos negros de Divinópolis. Eu me inscrevi nessa mesa para representar o grupo Chamego, que é um grupo de pagode que não se encontra em atividade, mas gostaria de informar que fui presidente, fundador do Movimento Unificado Negro de Divinópolis, né? Tenho uma boa participação dentro da Congada, na cidade de Carmo do Cajuru, e participo indiretamente de outros segmentos culturais e sociais da nossa cidade. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de mexer um pouquinho com vocês, porque nós sabemos que o único caminho possível para buscarmos uma sociedade melhor, buscar a extinção da discriminação, do racismo, é através da educação. Eu fico muito feliz de estar participando dessa mesa, juntamente com 4 professores muito competentes e muito dedicados nessa área social, nesse tema tão polêmico. E eu gostaria de estar, assim, mexendo um pouco com vocês, porque a gente vê o quanto, às vezes, os alunos são confusos, até mesmo na hora de decidir sua própria cor. A raça eu acho que não, porque eu acredito que existe uma só raça, que é a raça humana. E a gente vê, às vezes, assim, alguns alunos que se dispersam, de qual o tema não interessa. E também notamos também que a maioria está bastante focado, está bastante interessado no que está sendo discutido aqui hoje. Eu tenho 39 anos e eu já estive no lugar de vocês, aonde eu ouvia os relatos de discriminação, aonde eu ouvia os relatos de preconceito racial e não ligava a mínima, porque ainda
havia passado por isto. E hoje eu vejo o quanto é importante e também consigo entender, às vezes, a falta de interesse de algumas pessoas nesse tema. E gostaria também de estar colocando para vocês que, se tudo fosse flores, que não haveria o porquê de existir movimentos negros, movimentos gays, vários movimentos que se organizam para juntos estar buscando a conscientização da sociedade, a conscientização da população, para estar buscando dias melhores. A responsabilidade é de cada cidadão. Nós temos a obrigação de respeitar o próximo da maneira que ele é. E às vezes, muitas das vezes, nós nos esquecemos disso. E eu gostaria também de estar falando para vocês que pode não parecer, mas a responsabilidade de vocês é muito grande, porque nós estamos presente de uma plateia volumosa, da qual muitos estão prestes a votar pela primeira vez. E seria muito importante que as pessoas tivessem consciência, na hora de exercer a democracia, que as pessoas pudessem ter consciência de que está fazendo a coisa certa. Olha, a responsabilidade é de cada ser humano, de cada cidadão, e a responsabilidade, ela ainda aumenta mais para vocês jovens, porque a educação, no meu ponto de vista, é o único caminho. É o único caminho para que amanhã nós possamos ter um mundo mais justo, ter uma sociedade mais consciente e ter seres humanos mais respeitosos e mais educados. Então eu gostaria de deixar esse ponto de observação para que vocês façam e também para que vocês lembrem-se disso dentro das escolas, dentro da sociedade, no dia a dia, porque a gente que é membros de movimento, faz parte de movimento, é muito simples a gente definir quais são as nossas diretrizes e se organizar para falar para a plateia. Mas é muito mais importante que dentro das nossas falhas, dentro das nossas má colocação, às vezes por não ser compreendido, é muito importante que vocês consigam captar algo de interessante, que sirva para o dia a dia, que sirva para o ser humano. Então, assim, gostaria de convidar vocês para que procurem saber mais sobre movimentos, principalmente movimentos negros, segmentos culturais, segmentos sociais. A maioria das vezes essas pessoas se organizam, tirando tempo que poderia ser usufruído com sua família, com filhos, com diversões, para discutir, para às vezes brigar, lutar, em busca de uma sociedade mais justa. Hoje somos nós. Amanhã pode ser vocês que podem estar sentados nessa mesa, buscando discussões e melhoria para o nosso povo. Então eu gostaria de agradecer vocês, primeiramente pela presença, pela atenção, e gostaria de deixar esse ponto de observação, que a responsabilidade é de cada um de nós, de cada ser humano, e principalmente dessa juventude que está chegando agora. Muito obrigado.
Passo a palavra para Maria de Lourdes. Bom dia a todos, bom dia aos meus amigos aqui na mesa. Eu vim representando a religião do negro, que veio com os negros da África e foi criado o reinado. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. Que na senzala é onde que o negro fazia sua oração, fazia sua homenagem com os tambores. E esses tambores também ajudavam no nascimento das crianças, que muitas vezes ia ser jogada na manga dos porcos, para que o leite da negra não faltasse para o filho do branco. E quando essa criança ia nascer, eles batiam também os tambores para que o patrão não ouvisse o choro da criança, para que eles tomassem um outro rumo para aquela criança, para que ela não morresse. E desses tambores formaram esse nosso reinado, essa tradição que a gente leva, aí foi vindo dos escravos. Eles tinham os seus louvores, faziam suas orações, debaixo de chuva, sol, mas naquela fé que um dia seriam livres daquele sofrimento. Eu quero passar para vocês uma pequena história de um negro sobre a religião, que o negro se tornou com fama de feiticeiro, pela maneira dele louvar, fazendo barulho, dançando, cantando, e nós tomamos aí o nome de feiticeiro. Então havia um negro na senzala que sabia, conhecia as raízes, e a sua patroa não dormia há meses. Ele ofereceu para que fizesse alguma coisa para a cura daquela senhora. Já tinha ido em médicos, Rio de Janeiro, e não tinha conseguido. E ele começou a fazer aqueles chá. Ia no mato, arrancava as raízes, fazia o remédio, e aquela senhora começou a dormir. E o boato correu a cidade, que ali naquela fazenda havia um feiticeiro que tinha curado essa senhora. Então a igreja se condenou esse negro a morrer queimado. Foram buscar esse negro na fazenda e disse a ele: você renega o seu Deus? Se você renegar o seu Deus, você não vai morrer queimado. Mas se você não renegar, você vai morrer queimado. Então esse negro disse à igreja: eu não renego meu Deus, que o meu Deus pode ser o mesmo seu Deus. Eu não entendo a sua língua e você não entende a minha. E nessa forma, esse negro morreu queimado porque não renegou a Deus. E sendo que o mesmo Deus desse negro é o mesmo Deus do branco. Só que a maneira de louvar, a maneira de fazer os seus pedidos, da sua fé, é diferente. Mas não foi aceito porque negro tinha de ser feiticeiro, não poderia entrar na igreja, não poderia conhecer a Bíblia. E com isso foram se condenando o negro cada vez mais. Então já passo para hoje. Eu fui uma pessoa que, vou falar uma história minha mesmo, que criança, meu sonho era coroar. Não existia anjo negro. Chorava, ia chegando no horário das coroação,
Minha mãe saía comigo de dentro da igreja porque eu queria coroar, mas não tinha lugar para mim. Na fase de 10 anos na escola, aquela juventude, aquela vontade de ver nos anjos, vestir de anjo, e não podia. Não tinha lugar para me fazer essa coroação. E dessa forma eu estou caminhando com o reinado, uma tradição vindo do negro, e na minha vida é uma passagem deixada por meu pai. Eu lembro que para meu pai passar com essas caixas batendo na rua, perto da igreja, 2 quarteirões antes, ele teria de parar essas caixas, para passar atrás da igreja, não na frente, com as caixas paradas. Lembro também que meu pai foi convidado para ser padrinho de uma criança, e o padre disse que ele não podia batizar a criança, porque ele era reinadeiro, ele era feiticeiro. Então quem fez esse batismo foi o padre João de Carmo de Cajuru. Eles foram lá e ele fez que era um padre diferente dos outros. Então a primeira missa conga aconteceu em Brasília. Foi que o reinado entrou na igreja e vem caminhando. Aconteceu já há 35 anos em Divinópolis, a missa conga pelo Frei Leonardo. E esse reinado vem tomando outro rumo das dificuldades que havia. E a gente ainda na rua, com as nossas caixas, nossos bastões, com o nosso louvor, por muita gente é mal visto. Então eu estou contando uma história de minha vida mesmo. Vê para mim? Convidar para a missa conga. Então vai ter uma missa conga agora domingo. Missa conga não, Zumbi. A missa de Zumbi, 4 horas no santuário, celebrada pelo Frei Leonardo, e essa missa já existe há 34 anos, que ela vem sendo celebrada. E se tiver alguma pergunta que seja sobre a religião do negro, muito obrigada. Como foi proposto para o início dessa dinâmica, que logo após as falas aqui presentes aqui na mesa, que nós teríamos um segundo momento, que seria um debate, onde poderíamos aprofundar em uma ou outra questão que seja de interesse, obviamente, do público aqui presente. Eu gostaria, primeiramente, de saber se alguém interessa, de início, tem alguma questão a colocar. Como eu já havia anunciado, poderá utilizar o microfone e poderá fazê-la por escrito. Olha, foi chegada uma pergunta aqui na mesa. Eu vou encaminhar essa questão. Enquanto isso, vocês podem ir articulando as perguntas e poderão encaminhá-las. A pergunta direcionada à mesa é de um aluno aqui do Luiz Viana, do 9º B. Ela faz a seguinte pergunta: além da palestra que está ocorrendo aqui hoje, o que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal tem feito em relação a projetos sociais e leis beneficiando o negro? Ela não colocou o nome aqui não, só uma sigla. Eu vou passar primeiramente a Catarina, se ela quiser se posicionar em relação à questão colocada. Qual que é o aluno? Vamos colocar uns 5 minutos. Identificar? 3 minutos, viu, Catarina? 3 minutos para cada um. Só levanta a mão, por favor.
o aluno Luiz Viana, que fez essa pergunta inteligentíssima. Bom, né? Não é de estranhar que um aluno do Luiz Viana faça essa pergunta, pelo trabalho cidadão que sempre foi desenvolvido lá. Quero responder a você o seguinte. Em 1995, um grande batalhador, sindicalista, trabalhador, chamado Celso Aquino, criou a primeira lei nessa Câmara a respeito do Dia Nacional, do Dia da Consciência Negra. Mais tarde, em 2006, se não me engano, 2004, 2006, o Edson de Souza, vamos prestar atenção nisso, gente, por favor, o Edson de Souza criou também, ele aperfeiçoou, criando a Semana da Consciência Negra. Em 2006, eu me lembro que ele criou a questão, a Comenda Consciência Negra, porque em Divinópolis tem muitas comendas e faltava do negro. E aí nós abrimos um grande debate nessa Câmara, eu me lembro que a gente ficava, tinha dia até 10, 10 e meia da noite, né, Lurdinha, o pessoal de São Gonçalo, participando desse debate, o Rogério também participou, que nós ficamos um pouco contrariados da forma, mas não tinha como mudar. E nós já reivindicávamos naquele momento políticas públicas para o negro. E até o tema dessa comenda, nós sugerimos que fosse a vitória do pensamento abolicionista, que temos muita coisa para frente. Agora, é claro que a Câmara de Vereadores de Divinópolis não existe nenhum projeto, nenhuma lei que paute não só para a questão do negro, não, questão social mesmo. E esse é um dos grandes desafios que nós, enquanto movimentos, vamos travar nessa Câmara. Eu esqueci de dizer para vocês que no dia 24, 25 e 26 de outubro, participei de um seminário legislativo sobre pobreza e desigualdade no Estado, e lá fui ousado e pedi que o Estado criasse uma secretaria especial de política e promoção racial e combate à discriminação. Eu acho que esse é o primeiro passo que nós temos que fazer, mas infelizmente não temos nada ainda pautado pela questão do negro, inclusive nenhum programa de ações afirmativas por segmento nenhum. No que tange a questão da pergunta quanto ao trabalho tanto do legislativo como do executivo na temática do negro, nós tivemos uma experiência há poucos dias, não muito agradável, na discussão da Semana da Consciência Negra, né? Nós desenvolvemos todo um trabalho juntamente com a comunidade, e esse trabalho ele não pode ser sozinho, ele tem que ter o apoio das entidades, dos órgãos públicos que fazem a organização da cidade. E qual foi a nossa surpresa? Que ao iniciar a conversa em março desse ano, a resposta negativa quanto ao apoio às atividades da Semana da Consciência Negra foi nos dada 2 dias antes de começar a semana. Então nós tivemos uma triste informação de que a Prefeitura não poderia apoiar da forma com a qual a comunidade negra, com a qual a sociedade divinopolitana merece. Então hoje, a realização da Semana da Consciência Negra, como a Catarina diz, com todas as questões que foram feitas no passado, porque hoje, infelizmente, nós não temos políticas voltadas para a edificação da comunidade negra, todas essas atividades tiveram que ser feitas ou pelo movimento sozinho, ou em parceria até com a Câmara Municipal aqui, que foi uma que abriu as portas, porque por parte do Executivo Municipal nós não tivemos este apoio. Em 2008, o prefeito, ele deu posse aos membros que hoje compõem
o Fórum Municipal de Educação das Relações Étnico-Raciais e Diversidade de Divinópolis. E o fórum que eu coordeno, né, a Catarina faz parte do fórum, o Alisson, o fórum ele encaminhou a essa casa uma lei que dispõe sobre a discriminação de cor e raça no município de Divinópolis. Essa lei, ela está aqui na Câmara, né, foi entregue para um vereador, mas até agora nós não tivemos resposta dessa lei. E eu manifesto aqui a minha tristeza, né, e a minha indignação de ter a Prefeitura de Divinópolis cancelado o apoio da festa que é realizada todo ano pelo MUND, né, o Movimento Unificado Negro de Divinópolis. Eu aproveito a oportunidade, peço que vocês entrem no site, procure no Google e conheça as atividades do movimento negro daqui. Então eu uso também esses minutos para manifestar a minha indignação por esse rompimento. Eu acredito que é um rompimento de uma atividade que já vem acontecendo há tanto tempo e que traz alegria e que traz, muito mais do que alegria, o reconhecimento dessa população negra em Divinópolis. Gente, antes de passar a palavra para o Rogério ou para a Maria de Lourdes, eu gostaria de pedir silêncio, por favor, até mesmo porque prejudica o andamento aqui da discussão, do debate. Então eu peço para vocês, até mesmo pelo fato desse evento estar sendo transmitido, né? A imprensa está aí fazendo a filmagem, então vai, de certa forma, prejudicar essa transmissão. Peço encarecidamente a vocês que façam silêncio no sentido de viabilizar o andamento dos trabalhos aqui. Muito obrigado. Passo para o Rogério. Com relação à pergunta que o aluno fez aí, sobre o apoio do Poder Legislativo e do Poder Executivo, sobre as questões sociais, culturais, sobre os movimentos, o Movimento Unificado Negro de Divinópolis, MUND, ele foi surgido através de um evento que aconteceu de frente à Câmara Municipal, no dia 13 de maio de 2006, e foi constituído no dia 4 de março de 2007, como uma instituição filantrópica, uma instituição fomento de cultura, expressão de cultura e de desenvolvimento social. De lá para cá, as únicas manifestações que eu lembro do Poder Legislativo e do Poder Executivo foi o nosso atual prefeito votando contra a Comenda da Consciência Negra. E no ano de 2009, o nosso nobre vereador Milton Donizete, presidente da Câmara, apresentou um projeto que extinguia duas leis que foram feitas no governo do prefeito Galileu Machado e do prefeito Aristides Salgado. Então essas são as únicas manifestações que eu me recordo que o Poder Legislativo e o Poder Executivo têm feito para as questões sociais e para os movimentos negros de Divinópolis. Olha, as irmandades, está falando? Hã? As irmandades do Rosário teve muita dificuldade na caminhada, ainda tem.
Mas depois que aconteceu a Fundação de Cultura, a gente procura e tem nos atendido, não em todas as necessidades da gente, mas em várias partes das necessidades. Nas festas, são 16 festas em Divinópolis, então elas, para ajudar todos, a Fundação tem de estar fazendo as divisões para fazer essa ajuda a cada um. Então, cada mês, em agosto, acontece a festa do bairro Espírito Santo, em agosto acontece a festa do Porto Velho, então em vários bairros, então a gente ganha aí a condução para estar fazendo transportes dessas guardas para estar organizando a festa. E outras partes que eles possam estar nos ajudando, mas tivemos muita dificuldade, temos ainda, que ela não faz tudo, ela nos ajuda. Eu gostaria de passar a palavra para um inscrito que quer usar o microfone, só que antes dele encaminhar a questão dele ao microfone, nós temos aqui mais um bloco de questões que foram encaminhadas por escrito. Então, eu peço a você que coloque a sua pergunta, logo em seguida eu vou ler as demais questões encaminhadas à mesa e a gente tenta discutir em blocos. Tá ok? Espera aí. Primeiramente, queria dizer bom dia a todos. E eu gostaria de perguntar, que igual a Catarina disse, que ela é a favor da cota para negros nas universidades. Na verdade, isso eu acho um racismo, um pouco de racismo contra os negros. Porque muita gente diz que muitos negros também se encaixam nas cotas para pobres. Aí eu gostaria de pedir um argumento para dizer que como não poderia ser uma forma de racismo, e perguntar também por que não aumenta a cota para pobre e tira de negro. Antes de responder a questão do Henrique, que é uma questão polêmica e pertinente para o momento, sem dúvida é uma questão que devemos debater. Eu vou fazer a leitura de outras perguntas e peço à mesa que responda em trocos, tá? Tem uma questão aqui do Gustavo, da Escola Estadual Monsenhor Domingos, do primeiro A. Ele coloca da seguinte forma: ao meu ver, o Brasil, sem dúvida, é um país racista. A criação das cotas para negros nas universidades pode ser considerado um ato racista, pois o negro, no meu ponto de vista, tem as mesmas condições de aprendizagem do branco. Então a questão dele, acho que está associada à primeira pergunta feita, né, pelo microfone. A outra questão, que a pessoa não se identificou, não colocou o nome, mas é da Escola Monsenhor Domingos, da seguinte forma: quanto à obrigatoriedade do tema História da África dentro da grade curricular, qual a perspectiva de um horário separado para essas disciplinas? Ou para essa disciplina? Tem uma outra questão, Filmeg, parece que é esse o nome, é da Escola Luiz Viana, essa questão. Ele pediu um esclarecimento, ou seja,
Eu não entendo porque os professores que ensinam alunos do 1º ao 5º ano colorir pessoas negras, peçam que façam com lápis marrom. Por que não peçam que façam com lápis preto? Para finalizar, tem uma questão aqui da Conceição, da EJA, Educação de Jovens e Adultos da Escola Monsenhor Domingos. Ela pergunta sobre a participação do prefeito. Qual foi a participação do prefeito no evento? Por que ele não está presente nesse debate aqui compondo a mesa? Então, está aberto para as respostas. Eu tenho uma sugestão aqui, da gente dedicar em média de 5 minutos para as respostas, e a gente finalizaria com esse bloco, né? 3. Então vamos lá. Você inicia, Catarina? Eu vou passar para a Catarina, então, para ela fazer os esclarecimentos sobre as questões aqui colocadas. Pessoal, eu vou atear a questão das cotas, para a gente ser mais objetivo, os outros colegas respondam as outras questões. Eu tinha clareza que esse debate das cotas ia surgir aqui, como os outros eventos que a gente fez aqui. Infelizmente, no Estatuto da Igualdade Racial, aprovado em julho de 2010, nós negros levamos um grande tombo. A elite do Congresso Nacional, deputados federais, não aprovaram a questão das cotas. Só para quem está questionando, as cotas raciais, não. Mas as ações afirmativas, sim. Agora, que falsidade, que maneira clara de falar do racismo. Porque as ações afirmativas também não caminham. O movimento negro, a luta do negro, começou nos navios negreiros, que abriu portas para movimento gay, movimento de gênero, questão da contra homofobia, a questão dos deficientes. Nós abrimos portas para os outros movimentos. Mas onde estão as ações afirmativas? Seria um bom momento para o prefeito Vladimir estar aqui presente, para saber que uma das propostas que vai sair desse debate é que o município viabilize políticas públicas, que é isso que nós estamos precisando. Defendo as cotas raciais até a morte. Meu amigo, quando se fala de pobre, eu não estou falando do negro. A grande maioria do povo brasileiro está nas favelas, nos cortiços, nas ruas usando crack, nos presídios. Infelizmente, a cor da pobreza é negra. Quem é que não tem consciência disso aqui ainda? E dizer que esse povo que foi arrancado lá da África contra a sua vontade, que veio ajudar a construir esse país ao longo da sua história e não teve a oportunidade de estudar. Olha, gente, é reparação histórica. Eu não gosto nem dessa reparação. As cotas existiam nos Estados Unidos, na Índia, na Coreia do Norte, em vários países, e amenizou, resolveu o problema. Isso não é para a vida inteira, não. Vocês acompanharam o último festival, eu esqueço aí, tipo um Rock in Rio, esqueci o nome do festival. Olha, como? SWU. Vocês vejam a diferença do negro americano, a propriedade dele, sabe por quê? Lá, além de serem ousados, você não vê negro americano num filme só servindo lá, sendo de empregado. As novelas brasileiras, sou negro só para isso. Programa de televisão, gente, apresentador de televisão, programas de crianças. Nós temos que aguentar até hoje a Xuxa aí apresentando programa. Jornalista, gente, a coisa tá aí para todo mundo ver. Então as cotas, elas, como as ações afirmativas, é porta de entrada, não significa que é porta de saída. E essa questão das cotas sociais, isso é balela.
é um discurso equivocado, é um discurso de negação? Porque aí eu pergunto, onde estão então também as políticas públicas para os pobres? As questões sociais, elas estão batendo na nossa porta. Então, é claro que quando se fala em cotas, no bojo está o pobre negro, que é diferente também. O pobre branco é completamente diferente. E dizer que em 1854, presta atenção nisso aqui, havia um decreto, vocês podem pesquisar, número 1331, que legitimou a não admissão de escravos nas escolas públicas. Mais adiante vem um outro decreto, em 1878, que determinou que os negros só poderiam estudar à noite. E ainda assim, toda dificuldade. Nós temos uma dívida com o nosso ancestral, com o nosso antepassado, e temos que ter o compromisso com os descendentes. Por isso, a defesa para as cotas raciais, sim, porque nem as outras existem. Então, onde estão as outras ações afirmativas? Eu não iria adentrar tanto assim que a Catarina deixou bem claro, mas nós temos que lembrar também que nós vivemos aproximadamente 300 anos de escravidão. 300 anos de escravidão, em 88 a nossa Constituição garante lá no seu artigo 5º lá que todos são iguais perante a lei, isso e aquilo. Como que nós vamos exigir igualdade de direitos, situações perante a lei, se nós não conseguimos resolver um problema que está há 300 anos encravado na carne deste país? Então, é balela sim querer dizer que as cotas é uma forma de racismo. Racismo é fingir que isso não existe. É a pior forma de racismo, é esconder que esse problema não existe. Então, é difícil pedir igualdade quando 300 anos os negros ficaram à margem da história. Outra coisa, pediu aqui a questão, por que as professoras de 1º ao 5º ano ainda pedem para os meninos escreverem, colorirem os personagens negros de marrom. Nasce, na minha opinião, como é uma resposta, nasce muito desse medo, de expor claramente a questão racial. Que a pessoa não pode ser totalmente negra. Estava lendo esses dias um relatório de um psicólogo que de 10 crianças de 8 a 10 anos, sendo elas negras ou brancas, todas disseram: eu odeio pessoa negra. Por quê? Porque pessoa negra é pessoa feia. Isso está no relatório de uma psicóloga. Então, para mim, nasce muito disso, do medo de aceitar o outro, enquanto realmente a essência dele, a forma como ele é. Os professores ainda não aprenderam a enxergar que as essências não mudam. Então eu não posso colorir alguém que é negro de marrom. Negro é negro. Então não se muda a essência das pessoas. Vai fazer radiografia de um branco e de um negro e vai ver. Tem como perceber qual radiografia é do branco e qual é do negro? Não. Então não tem porquê nem medo, porque desenhar ou colorir alguém de cor negra. Então temos que vencer esses tabus. Nós temos que quebrar esses paradigmas aí que chamar o outro de negro é racismo. É a conotação com a qual eu falo que gera o racismo. A outra questão aqui quanto à obrigatoriedade do ensino de história da África ser trabalhado separadamente. Se o professor tem estratégias pedagógicas dentro do seu curso de história, se ele sabe produzir, dentro do seu planejamento, a matéria em si, desenvolver ela de forma coordenada, mesmo que a escola não queira que isso seja trabalhado separadamente, ele consegue trabalhar perfeitamente o ensino de cultura afro-brasileira. Nós trabalhamos lá no professor Bahia dessa maneira, e trabalha de forma muito bem. Então, assim, necessariamente, não vejo por que trabalhar separadamente.
Mas há como, no curso de Sociologia, curso de História, de Filosofia, você trabalhar essa questão dentro da própria matéria, casar as matérias, né? Passo para Maria Cristina. Bom, essa é uma questão que sempre, em todos os debates, o sistema de cotas ele vem, né? E eu posso dizer para vocês que eu fui por muitos anos contrária às cotas. Né? Eu nasci numa família humilde, uma família pobre e estudei. Né? Então, na minha concepção, eu não via como o negro podia ser diferente. Eu só consegui mudar e rever esses conceitos quando eu passei a estudar as condições que trouxeram os negros até aqui, como eles foram escravizados e qual a falta de condições que esses negros tiveram de ter uma igualdade racial aqui no Brasil. Eu vou dizer para vocês o resultado de uma pesquisa. As pesquisas elas são feitas de 4 em 4 anos. Esta é a última de 2008. Só para vocês terem uma base, na USP, que é a maior universidade do Brasil, são 5.400 professores e somente 11 professores são negros. Né? Dos 11.000 alunos, 2% são negros. Nós precisamos rever justamente essa falta de oportunidade que é dada ao negro no início da sua vida escolar, da sua vida acadêmica. O que reflete hoje nessa falta da presença negra nas universidades. Quanto à resposta sobre as disciplinas, né, nós que trabalhamos diretamente em como inserir essa disciplina nos currículos, não tem como desvincular. Né? Como que eu não vou estudar geografia, né, a diáspora africana? Como que nós não vamos estudar sobre a saúde da população negra na biologia, a étnico-matemática nas áreas de ciências exatas? Então, não tem como estudar uma disciplina. Ela tem que estar inserida nos currículos em todas as disciplinas da escola. E com relação a colorir, né, nós temos uma grande dificuldade de identificar a nossa cor. Né? Para o IBGE, preto e pardo são os negros. E muitos de nós não aceitam essa terminologia preto, porque preto é cor. Então, os negros brasileiros são compostos de pretos e pardos. E a dificuldade que as escolas têm de colocar isso desde a mais tenra infância, desde quando os alunos são inseridos na escola. E eu também, né, já extrapolando o meu horário, queria muito que tivesse aqui dentro dessa casa hoje representantes da prefeitura, né, do nosso poder público, para que eles ouvissem as nossas falas e as reivindicações de todos nós. Muito obrigada. Passo a palavra para Rogério Clementino. Olha, é simples. Com relação, assim, com respeito a essas pessoas que realmente estão focadas nesse debate, nessas coisas que estão sendo discutidas, com relação à obrigatoriedade da história da África dentro da grade curricular, e com a perspectiva de um horário separado, eu acho que essa perspectiva, essa possibilidade de um horário separado, só certifica que o racismo é presente, que a discriminação é presente. Eu acho que nós temos educadores aqui capacitados para colocar melhor essas questões, mas a pergunta caiu para mim aqui. Mas do meu ponto de vista, eu vejo que a necessidade dessas funções ser designadas no horário normal das aulas e como se fosse qualquer outra disciplina. E não adianta, gente, os professores, os alunos,
principalmente as crianças, o jardim de infância, é pela educação, não tem outro caminho. A gente vê o quanto que as pessoas às vezes se irritam quando vêm para um salão, para um auditório, para discutir essas questões. A gente percebe o volume de alunos que tínhamos no início do debate e notamos agora o volume de alunos que realmente o assunto interessou. Mas são essas pessoas que estão focadas nessa discussão que amanhã vai estar aqui nessa mesa discutindo alguma coisa. E não há outro caminho, o caminho é a educação mesmo, porque amanhã nós precisamos ter pessoas formadas, pessoas conscientes. Então eu acho que essa disciplina ser desempenhada em horário separado só certifica que a discriminação é presente. Muito obrigado. Dando sequência, eu vou passar para a Maria de Lourdes, para que ela possa fazer as considerações finais, né, em relação às questões também colocadas. O que eu gostaria de estar colocando é sobre a religião, a fé do negro, que é a minha caminhada, que mexe com o reinado. Então, eu quero estar colocando é que o negro fazia o seu louvor com a mesma fé do branco. E com isso tudo, até hoje, os meus antepassados são vistos como feiticeiros, como coisas do mal. Igual a gente vê, igual a gente sai com esse reinado, pessoas fecham a porta, pessoas não aceitam. Então eu só gostaria que respeitasse os meus antepassados. Eles foram pessoas que morreram na fé, pessoas que morreram por esse Brasil e que deve ser respeitado também na fé deles. Muito obrigada. Para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez o comparecimento de todos que aqui enriqueceram o nosso debate. Em relação, quando a gente coloca a temática, a perspectiva do movimento negro, eu até conversei com a Catarina e o Ares, as próprias questões que foram encaminhadas nessa mesa já nos apontam algumas perspectivas do movimento em Divinópolis. Olha, nós temos aqui, se eu estiver errado, me corrijam, me parece que são 34 escolas da rede estadual, da municipal, parece que aproximam a isso, e nós tivemos aqui 3 escolas representadas. Esse movimento, esse evento aqui foi amplamente divulgado nos meios de comunicação. Isso dá para a gente fazer uma reflexão de tudo que nós avançamos até o dado momento. Muita coisa há que se avançar, sobretudo quando a gente refere-se à Lei 10.639, a implementação efetiva. Não é só do ponto de vista legal, no papel, mas em ações concretas. Essas ações não se resumem, não podem resumir ao 20 de novembro. São ações que devem ser desenvolvidas cotidianamente. Então, fica essa reflexão, né? E eu gostaria também de comentar com você sobre um evento que vai acontecer amanhã, lá na Escola Estadual Monsenhor Domingos, de 16 às 19 horas, onde nós estaremos levando amanhã, para incrementar o nosso debate, um representante da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Carmo do Cajuru, onde nós faremos o evento lá amanhã em 2 momentos. Uma parte mais teórica, que seria um debate
eu estarei presente juntamente com a presidente da Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Carmo do Cajuru, e um segundo momento com a ênfase mais cultural, onde estará presente uma guarda do Moçambique e também estará presente um grupo de capoeira. Então, gente, por mais eu falei no início aqui da minha fala que nós avançamos muito, sobretudo nos últimos 8 anos. Nós não podemos negar a implementação de leis, de ações concretas por parte do governo federal. Infelizmente, muito há que se trabalhar, porque muitas vezes essas políticas afirmativas não chegam no seu destino que deveriam de fato chegar na base. Então, fica a reflexão, né? Espero que esse próximo evento que a gente faça para discutir essa temática, que a gente tenha uma participação maior das escolas de Divinópolis. Mais uma vez eu agradeço a todos, agradeço aos vereadores, à Câmara Municipal, que está implementando o projeto Divina História, que nos apoiou, e a assessoria de comunicação também, que nos deu um apoio muito grande para que esse evento realizasse. Mais uma vez, muito obrigado a todos.